seja o trabalho que for, que eu possa copiar São Zacarias nas minhas atitudes. Dai-me a graça. Minha família é santa. Na primeira leitura de hoje, em Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13, nós vamos ver que Deus está conosco. Deus está conosco, está ao nosso lado todos os dias. Mas isso não significa que nós não vamos sofrer, que nós não passemos por dificuldades. Mas a certeza de que Deus está conosco é a vitória do Espírito que precisamos. Jeremias fala então: eu ouvi as injúrias de tantos homens e vi espalhando o medo em redor. Eles falavam: denunciai-o, denunciamo-lo. Todos os amigos meus observavam minhas falhas. Talvez ele cometa o engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos nele. Até os amigos de Jeremias, está vendo? Preparavam ciladas para que o profeta caísse em contradição. Mas o Senhor está do meu lado, falava Jeremias, como forte guerreiro. Por isso que os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vês o sentimento do coração, rogo-te, me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A fé de Jeremias diante da adversidade é um grande exemplo que devemos seguir, né? Que o Senhor, então, nos dê essa perseverança que foi dado a Jeremias e também ao santo de hoje, São Zacarias. Ele foi papa no século VIII, um tempo difícil de conflito entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, mas ele, usando os dons, né, que Deus lhe deu de conciliador, conseguiu um momento de paz, conseguiu um momento de restauração para toda a Santa Igreja. Então, desde o Papa e São Zacarias e agora ao exemplo do profeta Jeremias, que possamos também perseverar na nossa caminhada, mesmo diante de perseguições e adversidades. Adversidades pode ser financeira, relacionamento, problemas familiares, doença, né? Todas as formas de obstáculos nós venceremos se tivermos a nosso lado o nosso Senhor Jesus Cristo. Responsório hoje é o Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele me escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois o meu escudo e proteção, em vós espero. Invoquei o meu Senhor, a ele glória, e todos os meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Evangelho está em João, capítulo 10, de 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Nós ouvimos isso nos dois evangelhos anteriores. E ele lhes disse: por que, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas? Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Os judeus daquele tempo não aceitaram que Jesus fosse Deus, né? Em substância Deus, em substância homem. Não aceitaram esta condição
E também muitos da igreja viveram anos e anos sem aceitar isso também. E tem muitas pessoas que até os dias de hoje não aceitam que Deus se fez homem. Então não há de nos espantarmos, porque os judeus naquela época também queriam apedrejar Jesus, porque ele falava que veio do Pai, que era o Pai, né, que teria se encarnado. Jesus disse: Acaso não está escrito em vossa lei? Eu disse, vós sois deuses, e de fato está escrito isso mesmo, lá em Gênesis. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmias, quando eu digo que eu sou filho de Deus, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi ao lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa santa palavra, então, possa nos abrir os olhos da mente, o conhecimento da sabedoria da alma, que a nossa alma possa glorificar ao Senhor, que o nosso espírito possa exultar em alegria na presença de nosso Deus Salvador. Somente quem se humilha, assim como Maria, assim como José, diante da obra de Deus, poderá compreender a divindade de Jesus, o Deus que se fez homem, Deus que habitou no nosso meio, o Deus que se deu em sacrifício, permitiu que seu sangue fosse derramado para a libertação de toda a humanidade. Já comentei algumas vezes, se Adão e Eva cometeram um pecado em espírito diante do Senhor, uma desobediência que teve o seu reflexo na eternidade, assim também esse sacrifício de Jesus, sendo Deus, e se tornou homem, também tem um efeito eterno. Por isso que a morte de Jesus nos causou como consequência a libertação da morte, a libertação do pecado. O céu novamente se abriu. Todo homem e mulher, depois de Jesus que morre, pode ter a graça da ressurreição. Assim, a morte de Jesus nos traz um caminho de volta para casa. Os judeus não aceitaram isso. Estavam firmes, fixados nas leis do profeta e Moisés. Por isso, então, eles não aceitaram a realidade de todos os profetas que anunciaram Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja aberta à realidade de que Jesus é o Senhor, o Salvador, e que pode e quer nos libertar. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um libertador de almas, um salvador de espíritos. Ajude-nos a evangelizar. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam dispostos a aceitar Jesus como Salvador. Quem sabe uma alma, quem sabe uma pessoa agora, com esse ato de caridade seu, pode ser liberto das prisões do pecado e das desesperanças da vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.